Aleluia. Peço que as irmãs abram vossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 37. Eu acredito que vai ser rápido hoje, mas não sei, que às vezes Deus diz que vai ser... Eu digo que vai ser rápido, prego 1 hora e meia. Eu nem falava, irmãos. Pegava no microfone assim, correndo de oportunidade. Agora, se me dá um microfone, tem que tomar ele da minha mão. Porque falar de Jesus é bom demais. Ezequiel 37 diz assim a palavra do Senhor. E veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram. E se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém? Aleluia. A Bíblia vai dizer que o Senhor toma Ezequiel pela mão e o leva em visão para um vale que se encontrava cheio de ossos secos. Não somente secos, sequíssimos. Perceba que esse vale não era um ambiente favorável e nem muito menos agradável. Tanto é que Ezequiel não foi por livre e espontânea vontade. Deus, em espírito, o tomou pela mão e o levou. E colocou ele no meio, e não somente isso, fez ele andar. Perceba que os verbos estão sempre no imperativo. Por quê? Porque não foi porque ele quis, foi algo que foi obrigado aí. Ele foi obrigado, porque tem lugares, tem situações que se Deus não levar a gente, se ele perguntar a gente se a gente quer ir, a gente vai dizer que não. Então ele nos toma e nos leva, ele nos toma e nos deixa, ele nos toma e nos coloca, ele nos toma e nos faz viver determinadas coisas, porque ele sabe que se ele perguntasse se a gente queria, a gente ia dizer que não ia. E é um ambiente totalmente desagradável. Quem é que quer estar no meio de um monte de osso? Quem é que quer ir para um cemitério e ficar lá no cemitério? Quem é que quer? É agradável? Não é um lugar agradável. E a Bíblia vai dizer que o Senhor mandou ele profetizar. E quando ele profetizou, não aconteceu nada. Quando ele profetizou primeiro, não aconteceu nada. E eu não sei dizer se é pior o momento em que se profetiza e nada acontece, ou se quando ele profetiza e começa a vir nervo, carne, pele. Porque perceba que Ezequiel está vendo o corpo de dentro para fora. É mais assustador, minha gente, ver um monte de osso ou ver um monte de corpo. Eu acho mais assustador ver um monte de corpo. Osso está seco, você não sabe nem de que é, se foi de animal, se foi de gente, se não foi,
tá lá. Você olha assim, não vai mexer nunca com você. Agora você vê meio mundo de corpo. E outra, o corpo você está começando a ver de dentro para fora. Já viu um cadáver decepado, aberto? Era a visão que Ezequiel estava tendo. E tem os incrédulos que ainda dizem assim, mas foi levado em visão. Visão foi algo que não aconteceu. Mas se a gente for ler a Bíblia, analisar a Bíblia, estudar a Bíblia, tudo que acontece antes acontece no mundo espiritual. E outra, quando a gente tem uma visão, quando a gente tem um sonho, a gente continua tendo os nossos sentimentos. Quem nunca aqui sonhou com alguém e acordou com raiva de alguém por conta do sonho que teve? Eu várias vezes com o Gion. Então, o fato da gente estar tendo uma visão, isso não faz com que a nossa mente pare de trabalhar. A nossa mente continua trabalhando, os nossos sentidos continuam aguçados. E as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual para se materializar depois no mundo físico. Então, era uma visão, mas era uma visão de Deus. E o fato dele estar numa visão não fazia com que ele deixasse de sentir, ter sentimentos. Ele continuava tendo sentimentos. A mente dele continuava trabalhando, a alma dele continuava viva, acordada. Então ele tinha os sentimentos daquilo que ele estava vendo, daquilo que a gente quando sonha, às vezes a gente sonha que um bicho picou, quando acorda no lugar da picada está doendo. Eu já, vocês não? Então pelo menos eu não sou anormal, né? Então, a gente continua tendo os nossos sentidos aguçados, independente de ser sonho, independente de ser visão. E aqui é uma visão de Deus. E a Bíblia vai dizer que o Senhor toma ele pela mão. Por quê? Porque não é lugar agradável, não é lugar favorável, não é lugar que a gente gostaria de ir. E quantas vezes a gente está exatamente assim, numa luta, numa prova, é no trabalho, é numa casa que muitas das vezes a gente deixou uma luta travada lá. A gente vem para um lugar espiritual como esse e a gente nem queria voltar para lá. Se a gente pudesse, a gente nem voltava. Porque sabe que quando voltar ia se deparar com a contenda, com a briga, com a confusão, com a perseguição. É uma faculdade que é um sonho que a gente teve de fazer. Aí quando se levanta a gente lá para perseguir, para querer derrubar com covardia, e a gente fica, Senhor, é o meu sonho, mas o Senhor sabe que está difícil me levantar para ir para lá. Aí Deus dá 2 tapas na sua cara e diz, mas você não pediu, não é um sonho teu, então acorda, se levanta e vai. Tem coisas que é necessário Deus empurrar a gente, colocar a gente, porque Ele sabe que se fosse pela nossa vontade, a gente não ia. E o cenário aqui não é favorável, não é agradável. Ninguém quer estar no meio de gente morta, de osso, ninguém quer. E a Bíblia ainda vai dizer mais, que ele profetiza, e quando ele profetiza não acontece nada. E tem gente que está aqui já assim há muito tempo, profetizando, orando, pagando preço, jejuando, e fez campanha, e fez jejum, e fez voto em cima de voto, e fez voto de novo, e nada aconteceu. E enquanto isso, a nossa mente e a nossa alma que continua trabalhando, ela vai sempre de encontro ao nosso espírito, porque o espírito diz uma coisa. Lembra de Davi quando ele disse, por que te perturbas, ó minha alma, por que te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. A alma dele estava querendo gritar, a alma dele estava querendo se desesperar, e ele dizendo, alma, se aquiete, porque quem domina aqui é o espírito. A alma, se aquiete, porque você é enganosa, você é melindrosa, e quem domina aqui é o espírito. E a nossa alma melindrosa, do jeito que é, sempre vai ser tendenciosa a duvidar daquilo que Deus falou, por conta do cenário, por conta daquilo que está diante dos nossos olhos. Porque, como eu falei, os nossos sentidos continuam aguçados. Independente do que a gente está vendo, independente do que Deus está falando, os nossos sentidos continuam aguçados. A visão está dizendo uma coisa, a palavra está dizendo outra, mas o que eu estou vendo com os meus olhos naturais estão dizendo outra. E aí a gente é levado a duvidar daquilo que Deus falou. A gente é levado a duvidar daquilo que Deus já determinou. A gente começa a ter dúvida naquilo que antes um dia a gente teve certeza. Porque é muito bom receber a palavra aqui e a gente sai com toda a fé daqui. A gente sai acreditando, a gente sai dizendo, eu vou viver esse milagre, eu vou viver essa bênção. Deus vai fazer, Deus vai libertar, Deus vai curar. Aí quando passa por essas portas, vai passando 1 dia, 2 dias, aí as coisas começam a se complicar e nada começa a mudar. Pelo
Pelo contrário, parece que começa até a piorar. Quando a gente começa a profetizar, as coisas começam a piorar. Eu não vou ser mentirosa para vocês de dizer que quando vocês vão começar a profetizar, que as coisas vão se simplificar e ficar mais fácil. Não. Pelo contrário, à medida que a gente vai profetizando, as coisas parecem que vão se apertando mais. As coisas parecem que vão piorando mais. O homem que dava trabalho vai dar mais trabalho ainda. O filho que já dava trabalho passa mais dias ainda para voltar para casa. No trabalho, até quem não perseguia começou a se juntar com quem perseguia para perseguir também. As coisas começam a se afunilar. Na igreja, as pessoas chegam, passam, não dá a paz. E a gente que já está ferido, a gente já está angustiado, acaba sentindo. Por quê? Porque está ferido. Antes não faria diferença, mas agora, por conta do cansaço, porque o tempo vai cansando a gente. O tempo vai roubando a esperança da gente. Se tem uma coisa que é difícil da gente suportar, é o tempo. O tempo vai passando e a gente não vê nada acontecendo, a gente vai se angustiando. A gente começa a duvidar. Cadê Deus? Deus não falou que ia fazer, Deus não falou que ia chegar, Deus não disse que ia liberar, Deus não disse que ia assinar, Deus não disse que ia libertar, Deus não disse que ia abrir a porta, e Deus, cadê Deus, cadê Deus, cadê Deus? E as coisas vão se dificultando mais, porque à medida que a gente vai rompendo, os níveis de guerras vão ficando mais intensos. À medida que a gente vai rompendo e avançando, as coisas vão se dificultando mesmo. E a Bíblia vai dizer que quando ele continua profetizando, agora o que era osso sequíssimo começa a aparecer nervo, começa a aparecer carne, começa a aparecer pele. E eu fico imaginando ele vendo as veias, o sangue passando nas veias. E eu fico imaginando aquela visão, parecendo um filme de terror. E tem momentos que a nossa vida está parecendo mais um filme de terror. Tem momentos na nossa vida que as pessoas olham e dizem: tu não é crente, menino, cadê o teu Deus? E que negócio é esse que tu está passando? É luta aqui, é prova ali, se levanta aqui, se levanta acolá, e fecha uma porta, e o negócio que já estava estreito fica mais estreito. Cadê o teu Deus? Onde é que está o teu Deus? Está vivendo, não é? Isso não é vida de crente, não. Isso é um filme de terror. Eu fico imaginando Ezequiel vendo aquela cena. Eu não sei, minha gente, se eu ficava no lugar. Do nada, o osso procurando o seu devido osso. E mais, cada osso foi para o seu devido osso. Estava tudo espalhado. Osso de Stephanie junto com osso de Camila, junto com osso de Tai, misturado, tudo embolado. E perna de Camila lá, a outra perna acolá. E estava tudo misturado pela face do vale. Mas a Bíblia vai dizer que cada osso procurou o seu devido osso. Não é que a perna dela procurou a bacia, qualquer bacia. Não, a perna dela procurou a bacia dela. O osso que é dela procurou o outro osso que também era dela. Não é que o meu osso, mesmo que sendo o fêmur pegue aqui, né, na bacia. Ela que é médica. O fêmur pegando na bacia. O meu fêmur não ia procurar a bacia dela. O meu fêmur ia procurar a minha bacia. Agora imagine isso. O rebuliço, o barulho, a zoada, o desespero, o tanto de osso vindo de lá, osso vindo de cá. E eu imagino ele estava no meio. Se ele estava no meio e cada osso procurando o seu lugar, eu acho que eu ficava assim no meio. O osso voando, o osso para lá, voando o osso para cá. E osso batendo com osso e fazendo barulho, uma bagunça, um rebuliço. E você no meio, que às vezes não parece que a gente está no meio de um fogo cruzado. É bala para tudo quanto é lado. E a gente às vezes só quer fazer isso aqui. Não nos resta fazer nada. Só tentar se proteger ali no meio. Imagina ele no meio, tentando se proteger dos ossos, correndo, procurando o seu osso. Porque quando a gente começa a profetizar, para as coisas voltarem para o lugar, às vezes piora um pouquinho. Às vezes tem que piorar para melhorar.
Às vezes tem que piorar para resolver. Às vezes tem que piorar para cada coisa ir para o seu devido lugar. Mas eu já quero declarar e profetizar através dessa palavra que nada vai ficar fora do lugar. O que é seu não vai ficar na mão de ninguém. O que é seu e vai vir para a sua mão. O que é seu e vai voltar para dentro da sua casa. Porque tem osso que é seu e está na mão de outra mulher. E Deus está dizendo: o osso que é seu não vai ficar na mão de outra mulher e nem de outras mulheres, porque o osso que é seu vai procurar o seu devido osso. Tem cliente que era para ir para sua empresa, mas aí alguém entrou no negócio para querer roubar o cliente. E Deus está dizendo: se o cliente é seu, ele vai voltar para entrar na sua loja, para comprar com você, para fazer negócio com você, porque cada osso vai procurar o seu devido osso. Olhe para a irmã que está do seu lado e diga: nada vai ficar fora do lugar. O que é teu e ninguém vai ficar com o que é seu. O osso é seu, o marido é seu, a casa é sua, o carro é seu. É seu, é seu, é seu, é seu. E o que é o seu, Satanás não vai tomar, não vai roubar e não vai ficar. Cada osso vai procurar o seu devido osso. Não tem isso de osso de Camila ficar em osso de Stephanie, não. Por mais que seja da mesma peça, por mais que seja fêmur e fêmur, bacia e bacia, não. Cada osso vai procurar o seu devido osso. O osso da Camila vai procurar o da Camila. O que é da Camila vai procurar a casa da Camila. A bênção que é da Loíse vai procurar a bênção da Loíse. Perceba que não foi Ezequiel quem foi catar os ossos e colocar osso com osso. Não, foram os próprios ossos que procuraram os seus próprios ossos. E eu quero declarar que não é você quem vai atrás da bênção, é a bênção quem vai atrás de você. Não é você quem vai em busca daquilo que é seu. Aquilo que é seu é quem vai bater na sua porta e vai dizer: cheguei, tô aqui, toma a chave, recebe, porque é seu. Não é você quem vai correr mais atrás de bênção, é a bênção que vai atrás de você. Lembra que Deus disse no começo que Ele tem pressa? Já pensou se fosse Ezequiel quem fosse catar osso por osso para colocar em seu devido osso? Não ia dar não, minha gente. Ele ia gastar a vida dele todinha, ia morrer e não ia achar. Como é que eu vou saber que o osso é da Camila, que o osso é da Thay? Não tinha como. E tem coisas que Deus sabe. Aquilo que não me compete a fazer, Ele vai dar um jeito de fazer. Ele conta comigo para aquilo que eu posso. Ele conta com você para aquilo que você pode. Mas o que é para Ele fazer, Ele está dizendo: eu não vou deixar na sua mão aquilo que sou eu que tenho que fazer. Agora tem uma coisa também. O que é para você fazer, não fique passando para Ele, não. O que é para você fazer, faça você. Agora o que é para Ele fazer, Ele está dizendo: eu estou tomando pela mão. E hoje você sai daqui comigo na direção, no comando de algo que não competia a você, que não cabia a você. Aquilo que você não podia fazer, Deus manda lhe dizer: eu entrei na causa hoje, porque eu tenho pressa. Não vai ser você quem vai catar osso, não. Eu vou dar ordem ao osso. E o osso é quem vai procurar você. E é muito importante a gente ter discernimento para saber o que a gente está profetizando. A gente precisa entender que ministério, chamado, é diferente de sonho. Sonho é uma coisa, ministério, chamada é outra. E sonho é algo que é passageiro. Perceba que quando você era jovem, mais jovem, você sonhava com uma coisa. Depois que você cresce, você já está sonhando com outra coisa. Os sonhos não são mais os mesmos, porque os sonhos são passageiros. Dependem do nosso sentimento, das nossas emoções, de como nós estamos, do cenário no qual estamos inseridos. Quando eu era pequena, eu sonhava uma coisa. Depois que a gente cresce, a gente começa a sonhar outra. Quando eu era pequena, eu sonhava em ser cabeleireira, maquiadora.
Depois que eu fui crescendo e ganhando maturidade, eu queria ser engenheira igual ao meu pai. E continuei nesse sonho de ser a engenheira de Maceió, rica, podre de rica, independente, comprar meu apartamento. Sabe, na minha cabeça eu ia construir prédios, eu ia construir galerias. Era o meu sonho. Que era diferente do plano que Deus tinha para a minha vida. Porque sonho é diferente de plano de Deus. Sonho é diferente de ministério. Sonho é diferente de chamada. Às vezes a gente vai sonhar com uma coisa e Deus nos chamou para outra. E a gente precisa ter maturidade e discernimento para entender que é melhor a gente ficar com o plano de Deus do que com os nossos sonhos. Porque, como eu falei aqui, os nossos sonhos são passageiros. Mas a Bíblia vai dizer: clamas a mim e anunciar-te-ei coisas grandes, mas não somente grandes, coisas firmes que tu não sabes. Profetizar coisa grande, qualquer um pode profetizar, é muito fácil. Coisa grande, quem não quer receber coisa grande? Mas coisa firme só quem faz é Ele. E quando a gente se decide pelo plano dele, a gente vai viver coisas firmes, coisas que não são passageiras, coisas que o vento não leva, coisas que pode se levantar tempestade como for, mas a gente vai permanecer, porque a Bíblia diz que os planos dele não podem ser frustrados. A gente até planeja, mas quem realiza é o Senhor. E Deus está dizendo hoje aqui: você vai sair com sabedoria, você vai sair daqui com discernimento para saber sobre o que profetizar, sobre o que declarar, sobre o que determinar sobre a sua vida e sobre a sua casa. Não somente os seus sonhos. Eu não estou dizendo que Deus não realiza sonho, Ele realiza. Ele tem poder para isso, Ele realiza, Ele tem prazer em realizar sonho. Mas mais do que os nossos sonhos, maiores do que os nossos sonhos, são os planos de Deus para a nossa vida. E hoje eu quero declarar sobre a sua vida uma ousadia e uma autoridade, para que, se preciso for, abrir mão do seu sonho para viver o plano, você vai ter coragem para isso. Porque o seu sonho pode dar até alegria momentânea, mas o plano vai te levar para um território firme, um território que não se abala, um território que não é corrompido, um território que, quando você pisar nele, ninguém vai tirar de você, porque foi Ele quem fez. E tem muita gente que insiste em algo que Deus já disse que não tem. Mas hoje você vai sair daqui agarrado naquilo que Deus tem. Hoje você vai sair daqui profetizando sobre aquilo que Deus é plano, sobre aquilo que é plano de Deus sobre a sua vida. E aquilo que é para Deus fazer, Ele vai tomar pela mão e Ele vai fazer. O que cabe você? Profetizar para Deus realizar. E eu quero declarar que você vai sair daqui vendo se materializar na sua frente aquilo que um dia foi só palavra, aquilo que um dia foi só profecia, aquilo que um dia foi só a declaração da boca, aquilo que um dia os seus ouvidos ouviram. Eu quero declarar que olhos não viram, ouvidos não ouviram aquilo que Deus tem determinado para você, para a sua vida e para a sua casa. E ele profetizou. Nada aconteceu. Continuou profetizando. E perceba que ele profetizou: assim diz o Senhor. Foi a palavra do Senhor, foi o que Deus mandou profetizar. Profeta não fala o que quer e nem o que sente. Profeta fala o que Deus manda. Profeta não fala somente, não fala o que sente, o que vem do coração. Profeta fala o que tem na palavra. Tem muita gente se confundindo com os falsos profetas, porque não leem a palavra, não conhecem a palavra. Tem muita gente saindo de igreja por conta de profecia, de falsos profetas, mas a Bíblia não enganou. A Bíblia diz que no meio de nós haverão os falsos profetas. A gente é quem tem que estar com o nosso coração e a nossa mente guardado e firmado na palavra, para que a gente não se embarace com os falsos profetas. Então você tem que começar a ler a palavra, profetizar a palavra, meditar na palavra, praticar a palavra, porque Ele é a palavra, Ele é o verbo, e o verbo era Deus, e Deus é quem é a palavra. Então Deus, sendo a palavra, Ele vai aonde
onde ninguém pode ir. Ele faz o que ninguém pode fazer. Quem faz é a palavra. Quem liberta é a palavra. Quem opera é a palavra. Quem convence é a palavra. Quem cura é a palavra. Quem prospera é a palavra. Por isso, quando você receber uma profecia, analise se ela está dentro da palavra ou se ela fere a palavra. Se ela fere a palavra, não é de Deus, mas se ela está de acordo com a palavra, receba. E a Bíblia vai dizer que ele profetizou como disse, como mandou o Senhor. E ele olhou para os ossos e disse: em nome do Senhor Jesus. É a palavra quem dá vida. É a palavra quem nos conduz para a vida eterna. E quem conhece a palavra no quarto, quando ninguém está vendo, não confunde ela. Quem conhece a voz de Deus no quarto, não confunde ela na rua. Eu não estou falando aqui que não existe profeta, não existe profeta. O nosso pastor é profeta. Mas eu estou dizendo para você que existem também os falsos profetas. E a gente precisa se resguardar dos falsos profetas, conhecendo a... E ele profetizou conforme a palavra do... Aquilo que eu falei. Tem que chegar em casa liberando a palavra, profetizando a palavra, ministrando a palavra, contando a palavra, dizendo o que foi dito no culto. A palavra, é a palavra. É a palavra quem faz. Às vezes você quer convencer alguém, não é você quem vai convencer, é a palavra quem vai convencer. É a palavra quem faz, é Ele quem faz. Não é a gente que faz, é Ele quem faz. Nós somos um instrumento apenas. E ele profetizou como havia recebido ordem. E as coisas, não aconteceu nada a priori. A priori é assim. A gente profetiza, ora, paga preço, jejua e não vê nada acontecer. Depois de não ver nada acontecer, o negócio piora ainda mais. Se já estava apertado, aí Deus vai e fecha a porta. Porque tem porta que não é Satanás que fecha, é Deus quem fecha. Já estava apertado o negócio, já estava difícil de pagar as contas, com uma porta que tinha aberta, aí Deus vai e fecha fica mais difícil ainda. O homem já dava trabalho, depois que começou a orar, a profetizar na vida do homem, o homem está deitado lá dormindo, tu pega o óleo ungido, bota na cabeça dele, profetiza sobre a vida dele, dizendo que ele vai melhorar, ele fica pior, ele parece que fica mais endemoniado ainda. Os filhos, você ensina aqui, é aqui meu filho, vá assim, vá assado, vá assim, vá assado. Orando, profetizando, fazendo voto pela vida do filho. E o filho só faz o torto. Você diz é assim, o filho faz assado. Você diz é assim, o filho faz assado. Você diz é assim, o filho faz assado, não faz é queimado. Piora. Porque antes de melhorar vai piorar. Porque quando Deus está muito perto de finalizar um processo na nossa vida, os níveis de guerras vão se intensificar. Olhe para a irmã que está do seu lado e diga para ela assim: se o suportável está se tornando insuportável, já comece a preparar o culto em ação de graça, que é porque está chegando o fim do processo. Se era fácil de lidar, agora está se tornando impossível de lidar. Já começa a pensar na roupa, já começa a pesquisar em quem você vai encomendar bolo, docinho, salgado, que é porque Deus está dizendo: eu estou anunciando o fim do processo, está chegando o tempo de viver o cumprimento. É por isso que está doendo mais, apertando mais, está mais difícil, é porque eu estou perto de concluir esse processo. Olha para a irmã que está do teu lado e diz: está preparada? Para no teu currículo está escrito aprovada, aprovada, aprovada. Vai sair do processo, está aprovada. Resistiu ao processo, está aprovada. Não parou, não retrocedeu.
entendeu? Está aprovada. Está aprovada. Olha para ele e diz: está aprovada. Não vai desistir. Vai sair aprovada. Recebe esse currículo, porque é mais um testemunho para o teu currículo. É mais um testemunho para você contar. É mais um testemunho para exaltar a fé de alguém. Está aprovada. O negócio ficando mais estreito. E se você ler com atenção, Deus mandou ele profetizar primeiro o Espírito e depois o resto. Mas depois Deus torna a dizer que era para profetizar o Espírito de novo. E Deus precisa que a pessoa fale 2 vezes, e fala uma vez, e depois fala de novo. É porque tem coisas que Deus precisa lembrar a gente, porque senão a gente esquece. Tem coisas que Ele já falou lá atrás, que se Ele não lembrar, a gente acaba esquecendo. Tem coisas que Ele já falou já há tanto tempo, que a gente esqueceu, que a gente nem acha mais que vai acontecer. Aí é necessário Ele falar de novo. E por que, Stephanie, é necessário profetizar de novo? Porque Ele sabe que muitas das vezes, se Ele entregar tudo de uma vez, a gente não volta para orar de novo, para profetizar de novo. Ele sabe que se Ele entregar tudo de uma vez, a gente não volta a descer de novo, a jejuar de novo, a pagar o preço como a gente estava. Aí Ele diz: pois vai ter que profetizar de novo, porque eu quero ouvir a tua voz, Ezequiel. Eu não aceito ficar distante de você, Ezequiel. Vai profetizar. Vai vir muita coisa, mas depois vai ter que continuar profetizando. Deus permite muitas vezes a prova se perdurar um pouco mais, para não perder a nossa adoração, para não perder o nosso coração. Porque que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma e a nossa salvação? Do que adianta viver o cumprimento da promessa sem o dono da promessa? De que adianta chegar lá, mas chegar sozinho? A graça não está na chegada, está na caminhada com Ele. Ele não quer você somente no início, Ele não quer você somente no meio, Ele quer você do início ao fim. Por isso que Ele diz que é rompendo em fé, de monte em monte. Ele não é aquele que diz: eu vou lhe dar, eu vou fazer, e nos abandona no meio do processo. Não, Ele quer criar um relacionamento conosco. Ele quer caminhar conosco no meio, no início. Ele quer caminhar conosco no meio, que é quando se aperta mais. Já percebeu que quando está chegando no meio, a gente já está cansado? Quando está chegando no meio, foi no meio do caminho que a tempestade se levantou e o barco quase naufragou. É no meio do caminho, no meio, quando você olha, a distância para continuar é a mesma para voltar. Então você já caminhou demais para parar aqui ou para retroceder. É a mesma distância agora. Olhe para a irmã que está do seu lado e diga: vai desistir agora? Se a distância para avançar é a mesma para recuar, vai desistir agora? Tu orou esses anos todinho por aquele homem, e quando tá perto de Deus transformar o homem, tu vai entregar para outra pessoa chegar e tomar no lugar a bênção que foi você quem orou para ter? Porque eu já vi testemunho de uma mulher que orou 10 anos pelo marido e ela não suportou mais. Ela desistiu, se divorciou. Com 1 ano que ela assinou o divórcio, o homem se converteu e entrou na igreja com outra mulher. Você acha que foi pelas orações da atual que ele foi convertido? Ou foi pelos 10 anos de oração que a esposa pagou o preço por ele? E Deus está dizendo para alguém aqui: já pagou preço tanto tempo para entregar a bênção para outra pessoa? Já orou tanto tempo para abrir aquela empresa, para entregar para outra pessoa? Já orou tanto tempo pelo filho para dizer assim: tá, Deus dará, não é mais meu filho? Já orou tanto tempo para Deus fazer, e agora vai dizer: eu vou desistir, eu vou me matar porque alguém não quis ficar com você? Não.
Deus está dizendo, é a mesma distância. Vai gastar o mesmo tempo e o mesmo cansaço. Vai parar agora? Vai desistir agora? Profetizou. E profetizou. E profetizou. E profetizou. E profetizou. E o rebuliço aconteceu. E cada osso foi para o seu osso. E a bênção procurou a sua casa. E profetizou. E o cenário que já era difícil ficou mais difícil. Aquilo que era tenebroso ficou mais tenebroso ainda. Vendo o corpo de dentro para fora. E profetizou. E profetizou, e profetizou. E quando ele profetizou, finalmente veio dos 4 cantos um vento. Um vento dos 4 cantos. Veio um vento que colocou o Espírito sobre aqueles corpos. E eu quero declarar hoje esse vento. Ordem, Deus está dando uma ordem para os ventos dos 4 cantos. Deus está dando ordem para os ventos. E aquilo que estava morto, sem vida, vai receber o Espírito. Vai receber o Espírito. Vai receber o Espírito. Receba a vida naquilo que estava morto. Receba a vida sobre aquilo que alguém disse que não tinha mais jeito. Porque Deus está dizendo, eu vou dar jeito no que não tinha mais jeito. Receba a vida sobre a vida daquele homem, sobre o teu casamento, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre a tua vida espiritual, sobre a tua vida sentimental, sobre a tua vida financeira. Receba a vida. Você não veio para um cemitério, você veio para uma fonte que jorra água, e água viva. E quem mergulhar nessas águas, quem beber dessas águas, nunca mais tornará a ter sede. Deus está dizendo, eu estou levantando um exército. O que era osso sequíssimo vai se levantar. Olha para a irmã que está do teu lado, pega na mão dela e coloca ela de pé. Porque hoje Deus está levantando um exército. Um exército. Eu não sei se o osso seco era você ou alguém que você ama, mas eu quero declarar vida. Vida, vida, vida. O cenário está dizendo que não. Alguém olhou para você e disse, é distante demais, está louca. Mas você vai sair daqui se agarrando na palavra, porque você tem uma palavra. Vai sair agarrada na palavra, se embolando na palavra, abraçada com a palavra. É com a palavra, é com a palavra, é com a palavra. O cenário dizendo não e você dizendo, eu tenho uma palavra. É alguém profetizando e declarando, é morte na certa. Não tem jeito, vai fechar as portas. E você dizendo, não, vai fechar não, porque eu tenho uma palavra. Vai se separar não, porque eu tenho uma palavra. Não vou me mudar desse lugar não, porque eu tenho uma palavra. Uma palavra, uma palavra. Não vai morrer nas drogas não, porque eu tenho uma palavra. Não vai morrer na bebedice não, porque eu tenho uma palavra. Não vai morrer na prostituição, porque eu tenho uma palavra. Uma palavra, uma palavra. Eu tenho uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Estenda suas mãos agora para onde está o seu osso seco. Se o osso seco for você, a Stephanie, o meu ministério está como esses ossos sequíssimos. A minha vida espiritual, sentimental, estou com esses ossos sequíssimos. Estenda as suas mãos. Estenda as suas mãos para quem é osso seco hoje. E você vai profetizar. Profetizar. Deus está nos convidando hoje. Profetiza. 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 Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Vai colocar a mão na cabeça daquele homem e vai dizer, assim diz o Senhor. Vai colocar a mão na cabeça daquela menina e vai dizer, assim diz o Senhor. Vai estender as mãos em direção à casa da sogra, do sogro, do marido e vai dizer, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Vai visitar, vai estender as mãos para a casa de alguém que você tem orado, que você tem jejuado, tem pagado o preço e vai dizer, assim diz o Senhor. Declare comigo, assim diz o Senhor. Ossos secos,
vivam. Em nome de Jesus. Aonde eu vi a morte, eu declaro vida. Eu declaro vida. É no nome do Senhor. É no nome do Senhor. É no nome do Senhor. E a morte vai sair. E a vida vai chegar. E quem estava caído vai se levantar. E quem estava morto vai ressuscitar. Vai ressuscitar. Vai ressuscitar. Vai ressuscitar. Porque hoje uma profetisa se levanta nesse lugar. Abre a tua boca. Abre a tua boca e profetiza. Abre a tua boca e profetiza. Porque Deus está dizendo: eu vou honrar. Eu vou honrar. Eu vou honrar a palavra que vai sair da tua boca hoje. É no nome do Senhor. É no nome do Senhor. É no nome que é sobre todo nome. Profetiza. 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 E vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, calma o teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam que é pra desistir. Mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Profetiza. Deus está lhe dando esse momento para você profetizar. Eu não estou ouvindo o alarido da igreja. Profetiza, chama pelo nome, profetiza. Profetiza, Esther, no nome do Senhor Jesus eu declaro que você vai ser profetiza. José, no nome do Senhor Jesus eu profetizo que tu vai ser profeta. Ó Jesus, eu profetizo. Esse apartamento que eu estou mentalizando na minha mente agora vai ser meu. Vai ser meu, a chave vai vir para minha mão. Profetiza. Eu profetizo, Senhor, que dos quatro cantos vai vir um vento. Vai vir um vento. Vai vir um vento que vai levantar. Vai vir um vento que vai fazer a chave chegar. Vai vir um vento que vai libertar. Vai vir um vento que vai curar. Profetiza. Profetiza na hemodiálise. Profetiza na quimioterapia. Profetiza na radioterapia. Profetiza. Profetiza. Profetiza sobre o vale. Profetiza. Profetiza. Mesmo o cenário sendo contrário. Profetiza. 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 Profetiza com a pressão lá em cima. Profetiza com a diabetes lá em cima. Profetiza com o ventre estéril. Profetiza. Profetiza. Profetiza com a filha com espanto noturno. Profetiza porque ela não vai ter mais espanto noturno. Profetiza. Profetiza. Abre a tua boca. Abre a tua boca e profetiza. 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 Porque Deus está levantando um exército. Profetiza. 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 Deus quer ouvir a tua voz. Profetiza. 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 Começa a passear no meio desse vale profetizando. Começa a passear nesse vale profetizando. É visão. É visão. Sustenta a visão que Deus te deu. Começa a contemplar. Não o marido do jeito que está hoje, mas o marido convertido. Profetiza. Não os filhos do jeito que estão hoje. Os filhos convertidos. Profetiza. Não a vida financeira destruída, tendo que pedir emprestado. Gente que falou até com a agiota. Profetiza. 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 Porque da estéreo ele faz mãe de filhos. Profetiza. 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 No nome de Jesus, profetiza.
grande, 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 grande. Ih, Xandarabassou. Alabacaiaça é grande. Ai, amando. Ha, 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 ha. Ih, Xandarabassou. Tem maldição sendo quebrada, mulher. Deus está quebrando a maldição hereditária na vida de homem. Ih, tu já orou. Tu já pagou preço. Já intercedeu. Já fez voto. Já fez campanha. Até o voto de Daniel, o jejum de Daniel tu já fez. E não viu nada acontecer. Mas Deus manda te dizer: chegou o tempo do meu haja. Chegou o tempo do meu haja. Chegou o tempo do meu haja. Eu tô quebrando. Eu tô quebrando. Eu tô quebrando maldição hereditária. Eu tô transformando alguém por amor à tua vida. Alguém ainda vai passar por essas portas de mãos dadas contigo, porque hoje a palavra de maldição que foi lançada está sendo quebrada. Está sendo quebrada. Porque um dia alguém olhou para ele e disse: nunca vai ser feliz com ninguém. Mas Deus manda te dizer: o meu haja chegou. Anulo sentença, anulo decreto por conta da tua oração. Profetiza. 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 Porque tem cadeia sendo despedaçada. Tem uma unção que está despedaçando o jugo nessa noite. É a unção. É a unção quem despedaça jugo. É a unção quem despedaça jugo. Receba a unção desse vento. Receba a unção desse vento que vem dos quatro cantos. Que vem dos quatro cantos. Receba. 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 Unção de conquista. Unção de libertação. Unção de cura. Receba. Em nome de Jesus. Porque viverão. Esses ossos viverão. Esses ossos viverão. Coisas maiores. Coisas maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores. Coloca a mão assim, coloca a mão assim. Eu estou diante de um exército. E o exército, na frente do exército, está o eu sou. Quando Moisés disse: Senhor, eu vou. Mas o que é que eu vou dizer quando eu chegar diante deles? Eu vou dizer que quem me enviou. Aí o Senhor disse: diga para eles que quem lhe enviou foi o eu sou. Ele é o que você precisa na hora que você precisa. E Ele está aqui. Ele está aqui. Bata continência para Ele, porque Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele te levantou hoje, nessa noite. Ele levantou um exército de mulheres essa noite, que não vai recuar, que não vai desistir, que não vai retroceder, e que vai contemplar com os olhos o cumprimento da promessa, o cumprimento da visão. Deus deu uma visão para alguém. Já te mostrou a casa, já te mostrou o carro, já te mostrou aquela porta, já te mostrou o marido, o filho pregando, profetizando. Ele já mostrou o filho liberto, o marido liberto. Ele já mostrou. Então sustenta a visão. Sustenta a visão. Sustenta a visão. Sustenta a visão. Ele está aqui. E Ele está dizendo: os teus olhos contemplarão aquilo que os teus ouvidos um dia ouviram sair da minha boca. Coloque as suas duas mãos para o alto e diga: nesse vale não tem mais morte, porque Deus chegou com vida. E em todas as áreas da minha vida. E não somente eu, e nem somente a minha parentela. Quem ficar perto vai receber também.
Quem fica perto vai ser alcançado também. Quem fica perto vai contar testemunho também. Quem fica perto vai pro culto em ação de graça também. Quem fica perto vai subir nesse altar pra contar também. Quem fica perto vai dizer: Pastor Gion, eu tenho um testemunho. Pastor Gion, Deus fez. Pastor Gion, a porta se abriu. Pastor Gion, o dinheiro chegou na minha conta. Pastor Gion, tô pronto pra apresentar o meu filho, porque a estéreo tá gerando. Pastor Gion, tá pronto pra receber a minha parentela, que era até macumbeiro, mas se converteu e quer congregar na casa da promessa. Pastor Gion, o meu casamento vai sair. Satanás disse que eu nunca ia ser feliz, mas Deus me deu uma família, Pastor Gion. Ora aqui pelas minhas alianças, Pastor Gion. Não vai acabar. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Não vai terminar. Pastor Gion, vem orar aqui, porque Deus abriu uma outra loja, Pastor Gion. Pastor Gion, vem orar aqui na minha casa, porque Deus liberou a minha casa própria, Pastor Gion. Pastor Gion, toma a chave do meu carro, porque Deus me deu um carro zero, Pastor Gion. Unge aqui, Pastor Gion. Nós vamos sair daqui profetizando. E quem profetizar com fé e resistir ao processo do tempo, Deus está dizendo: vai ver um exército de pé. Vai ver o que estava morto receber vida. Vai ver famílias sendo restauradas e ressuscitadas. Vai ver casamentos sendo restaurados. Deus renovando a aliança. Vai ver filhos de crentes sendo libertos e congregando junto com a mãe e com o pai aqui nesse lugar. Vai ver, vai contemplar, vai contemplar. E eu quero saber, cadê você? Cadê você? Que está no meio de um vale tão difícil. E quando você se levantou para pagar o preço, as coisas se dificultaram mais ainda. E você chegou aqui dizendo: Senhor, eu não aguento mais. E você entregou os pontos. Mas cadê você?